Saudações, pessoal! Vou fazer com vocês aí uma aula introdutória para a gente debater um pouquinho sobre o que é a deontologia, perícia médica e boas práticas, trazendo aí bem para um conteúdo prático, depois desses 2 semestres que vocês já tiveram aí do eixo ético-legal, né, ética-bioética e a medicina legal em si. Vamos lá? Muito bem. Então, inicialmente, eu gostaria de colocar para vocês aqui sobre os deveres deontológicos, porque é um dos nomes dessa disciplina, a deontologia. Na verdade, a deontos, né, significa o estudo dos deveres, né? Logos, estudo, deontos, deveres. Então, na verdade, o que a gente vai fazer na deontologia é aprofundar um pouco mais sobre os deveres que a gente deve conhecer. Vocês já sabem bem que para uma sociedade estar organizada, ela precisa ali de regras, e vocês também viram bem isso com a gente, que as regras que existem para a gente estão lá dentro do Código de Ética Médica, que é o Código de Exercício Profissional, e é o que vai nos autorregular. O Conselho Federal e Regional de Medicina vão estar então zelando por esse perfeito desempenho ético da profissão. Veja que esses deveres deontológicos, né, regem o comportamento dos membros dessa profissão. Então, existem aí os deveres deontológicos aplicáveis à medicina e a outros profissionais de saúde também, e até a outras áreas aí de atuação, sempre visando o quê? Alcançar a excelência no trabalho. Logo, se a gente tem regras e se essas regras são dever de conduta, o que acontece quando você tem uma violação? Você tem uma punição. Se até então a gente tinha visto isso sobre uma ótica assim, mais de exercício profissional, agora nós vamos fazer uma conexão com vocês, porque quando se viola o dever de conduta profissional, isso pode dar repercussão do ponto de vista ético, vocês já sabem bem disso, pode dar do ponto de vista civil, pode dar do ponto de vista penal, pode dar do ponto de vista das comissões de ética, né, comissões de ética do hospital. E se você eventualmente estiver vinculado a algum plano de saúde, ainda existem as comissões de ética, né, do plano de saúde. Ok aqui para vocês. Vamos então, nesse semestre, debater essas questões e passando pelas mais diferentes tipos de perícia médica que existem, que são, na verdade, a forma que a gente tem para poder estudar eventuais problemas relacionados à violação desses deveres de conduta. Falando então dos deveres deontológicos, o primeiro deles, a gente deve saber, é o dever de informação. Isso a gente já conversou bastante lá nos períodos anteriores, especialmente lá no 6º período, né, quando a gente começava a falar de consentimento para vocês, de autonomia, né, tomada de decisão aí do paciente. Mas agora a vertente aqui é um pouquinho diferente, porque como a gente está falando de um dever deontológico, é um dever a ser cumprido, né? Os deveres deontológicos, né, eu vou falar para vocês 4 deveres deontológicos, toda vez que existe uma possível violação desse dever deontológico, é assim que se arranca a chamada culpabilidade, tá certo, pessoal? A culpa, ela vem da violação do dever deontológico, né, de um dos deveres aí de conduta que a gente deveria ter. Depois a gente tem dever de atualização, que é um aprimoramento continuado, que é frequente aí com os médicos e com as médicas, se formam, fazem residência, especializações, cursos. Então esse dever aqui de atualização, ele não é muito frequente de ser violado, não. O dever de vigilância, né, é muito relacionado à negligência, à inércia, à passividade, ao descaso. Né? Recordo aqui de um caso de um paciente que era um senhor de 80 anos que foi internado por volta de 8 horas da manhã, né, no pronto atendimento, ficou lá aguardando atendimento, ele ficou sem ser avaliado de 8 da manhã a 9 da noite. Ele estava infectado, ele estava febril, ele estava desidratado. Quando for avaliar às 9 horas da noite, ele já estava numa situação muito ruim, infelizmente acabou evoluindo para óbito. Então houve o que? Uma inércia, uma passividade, um descaso. Então foi violado ali o dever de vigilância. Já que eu falei aqui do dever de informação,
eu esqueci de falar com vocês, mas eu gostaria de ressaltar que a gente vive tempos aí de bastante debate, discussão envolvendo tratamento de Covid, né? E o tratamento de Covid, existem as correntes aí, correntes que dizem que tratamento precoce faz efeito, corrente diz que o tratamento precoce não faz efeito, e você não tem níveis de evidência elevados, A ou B, né, recomendações A ou B, para poder dizer sobre esse tratamento ser eficaz ou não. Mas vejam que o debate aqui é um pouquinho diferente. O debate não é você interferir na decisão do paciente, em se tratar ou não, porque essa decisão vai caber à autonomia do paciente. Então ele deve ser informado, ele deve ter o direito de ser informado. O que se tem de estudo? Falou, tem isso, tem aquilo outro. O risco é esse, o benefício é esse, que decide você. Se ele decidir pelo tratamento, e se você como médico não concordar com o tratamento, na sua autonomia de exercício profissional, você pode passar o caso para um outro médico, deixando ali a certeza de que alguém vai dar seguimento, alguém vai dar acompanhamento nesse tratamento, né? Ou então, se você estiver confortável, né, em prescrever esse tratamento, porque você tem que estar confortável no seu exercício profissional, né, você então prescreve, lembrando ali de fazer o que? Um TCLE, um termo de consentimento livre e esclarecido. Começam a chegar as primeiras ações judiciais questionando, né, e normalmente as ações acontecem quando existem consequências, quando existem problemas, na verdade são famílias em que os pacientes morreram de Covid e começaram a questionar a seguinte situação: mas e se tivesse feito o tratamento, será que o meu ente querido, meu pai, minha mãe, né, irmão, teria falecido? Isso pode ser caracterizado como a chamada perda de uma chance. Não se o tratamento daria efeito não, mas sim ter deixado de informar, ter deixado de dizer que existiria aquela possibilidade para que o paciente, em sua autonomia, decidisse. E que a gente está começando a observar poucos registros em prontuário médico, poucos TCLEs, ou na verdade quase nenhum TCLE nesses casos que eventualmente viraram esses conflitos que eu estou dizendo aí, tá bom? E o quarto dever de abstenção de abuso de poder. Né? A gente tem muito poder na mão como médico e médica, já tivemos uma aula lá no sexto período sobre isso, falei para vocês do mito do anel de Giges, né? Vocês devem se recordar que o que importa é o que a gente faz na hora que as pessoas não estão olhando para a gente, porque na hora que a gente está aí no meio, em grupos, etc., a gente está ali sobre olhos vigilantes. Mas o poder, ele deve ser aplicado, o poder médico deve ser aplicado para o bem do paciente, e não para o bem próprio ou bem financeiro, como eu vou dar dois exemplinhos aqui para vocês daqui a pouco. Vejo que esses deveres deontológicos estão intimamente atrelados aos princípios bioéticos que vocês viram lá no sexto período. E essa que é a ideia dessa nova disciplina, é fazer uma conexão do que vocês viram lá atrás no sexto período, né? Trazer elementos aí que a gente começou a ver lá na medicina legal e agora tentar trazer isso para uma aplicação bem prática aí para vocês. Porque eventual violação desses deveres deontológicos será avaliada em uma perícia médica, tá certo? É a perícia médica que vai estudar se houve aqui violação de algum desses deveres aí deontológicos. Por vezes, pode acontecer do médico ser extremamente atualizado, ter evoluído, acompanhado de perto o paciente, ter utilizado ali o seu poder como médico para fazer o bem, mas esqueceu do dever de informação. Esqueceu de falar, por exemplo, que o risco ali de um procedimento cirúrgico tinha lá tantos por cento em sangrar e evoluir para o óbito. É importante a gente se colocar na posição do paciente. Será que assim, você vai ser submetido a esse procedimento, tem tantos por cento de sangrar e evoluir para óbito. Você tem que ter ciência disso para poder decidir de forma autônoma. Se você não tiver essa ciência, porque o médico não comunicou adequadamente, violou o dever de informação, e daí não vai adiantar nada ter cumprido esses três, porque eventualmente uma culpabilidade pode sair daqui. Lembrando que toda vez que a gente tiver uma situação, um desfecho desfavorável, que existiria uma morte ou um dano corporal, se tiver relação aí de causalidade com um ato médico praticado, isso por si só não vai significar consequências do ponto de vista de penalização. Isso vai acontecer se houver culpabilidade. E como eu estou dizendo aqui para vocês, a culpabilidade vai vir de uma eventual violação de dever deontológico, tá bom?
Bom, aqui um termo de consentimento, um TCLE, gosto sempre de falar, né, que a gente é muito bom para fazer TCLE quando a gente faz pesquisa e esquecemos de fazer esses mesmos TCLEs no nosso exercício profissional da medicina. E o outro ponto aqui interessante também na informação, vejam que a informação tem que ser precisa, tem que ser clara, né? Quando você faz uma informação dúbia, por vezes para poder angariar ali paciente ou induzir determinado tratamento, isso começa a ficar bem perigoso e complicado, porque pode ser um tipo de propaganda fraudulenta. Olha só isso daqui, cansado de usar óculos, LASIK é a solução, adeus óculos, né? Então imagine se a pessoa faz o tratamento, né? E eu conheço várias pessoas que fizeram tratamento aí com LASIK e que voltaram a ter que utilizar óculos, porque isso é uma possibilidade. O LASIK resolve grande parte, né? Mas dar a certeza de uma resolução de não vai usar óculos mais é bastante perigoso, especialmente colocar isso como algum tipo de informativo para o paciente. Então tudo tem que ser muito pesado como vai ser colocado. E aí eu chamo a atenção, né? Vocês lembram os trabalhos que vocês fizeram de publicidade médica, mostrando aquelas questões lá de antes, depois, vocês debateram bastante isso lá no sexto período. Por que que aquilo lá é complicado? Porque se não evoluir adequadamente ele como o paciente espera, como está a expectativa dele, essa violação do dever de informação aí vai acabar acontecendo. Dever de vigilância a gente já abordou aí adequadamente, né? Mas essencialmente é isso, você não negligenciar o seu paciente, por mais simples que seja a queixa dele, dê ouvido, escute, né? Hoje mesmo, mais cedo, recebi um comunicado de uma namorada de um amigo lá do sul, e ela falava comigo que está com alguns resultados alterados lá de exame, e que está tendo lá uma coceira no corpo, e que o médico não olhou na cara dela para poder prescrever a medicação que foi prescrita, e daí eu queria conversar, né? Queria ser acolhida, queria, queria que alguém tivesse empatia com ela. Essencialmente, o que eu fiz e conversei com ela hoje mais cedo foram coisas relativamente simples, mas que foram coisas que ajudaram a esclarecer ali a situação. O dever de atualização, a gente já falou, abstenção de abuso de poder, vou dar aqui alguns exemplos para vocês, né? Então vejam isso aqui, né? Exame de vista com uma ação de óculos grátis, né? Então você vai lá, compra um óculos e aí tem o exame de vista e ganha a armação de óculos. Será que isso aí é uma venda casada? Ou seja, será que o médico tem porcentagem desse óculos que está sendo vendido? Porque é um desvio de poder aí, então, econômico. Ou seja, poder médico deixando de fazer o bem, poder médico para poder fazer o bem para o médico, né? O bem financeiro, como vocês estão vendo aí. Outro aí também é traduzir exames aí que frequentemente são feitos, né? Como por exemplo a autorrefração computadorizada, que é o exame que se faz aí rotineiramente na oftalmologia, e tratar isso aí de uma forma como se fosse um exame único, um exame milagroso, aí, né? Dependendo do grau de instrução do paciente, isso aí pode levar ele, induzir ele a um tipo de erro, né? Equipe que cegou pacientes de mutirão não esterilizou instrumentos. Isso aqui, pessoal, é um negócio que chama mutirão de catarata. Alguns lugares estavam fazendo isso, agora o Ministério Público está bem em cima disso. Lembrem que a gente falou sobre isso, tem esses agentes aí, esses atores que acabam entrando em cena quando necessário, né? Essa coisa de mutirão é o seguinte, coloca os pacientes lá um do lado do outro, vem operando um depois do outro, e neste caso aí não houve esterilização de instrumento. Vejam ali a decisão judicial, né? Como não foi esterilizados os instrumentos oftalmológicos, o que aconteceu? Disseminação da infecção. Infecção aonde? Dentro do olho, endoftalmite, que as sequelas são muito sérias. Ou vai levar a cegueira ou vai levar a uma baixa de visão bastante importante. Uma visão, né? O olho é um órgão muito importante para a nossa relação com o meio. Veja que dano corporal aí complexo, né? E falando em dano corporal, esse semestre vamos ter aí uma aula de valorização de dano corporal, como que isso aí é valorizado, né? E falando aí também de visão, na nossa próxima aula eu vou falar de perícia médica de tráfego e eu vou falar para vocês metodologia de avaliação visual. Muitos de vocês aí não vão fazer oftalmologia, mas é importante terem conhecimento pelo menos básico aí de como que se procede uma avaliação. Vou falar isso para vocês na próxima aula, quando eu for explicar o protocolo de avaliação médico-pericial de tráfego, tá bom? A má prática médica, pessoal, é definida quando existe, então, um desvio do padrão de cuidado esperado, causando, então, um prejuízo para o paciente. Então, olha só, para ter um desvio de um padrão de cuidado, a gente tem que ter uma daquelas violações lá de dever deontológico. E resultando em prejuízo para o paciente, isso aqui é o que a gente está falando aí, que é o dano. Então, ou seja, o dano
vai ter nexo com um ato médico praticado, mas que você tem a chamada má prática, você tem que ter aqui, olha, um desvio desse padrão de cuidado, como aqui a gente está explicando. Legal? Pois bem, algumas definições de perícia médica, né, que esse é um autor que eu gosto muito, que é o Alcântara, ele fala lá que perícia médica, em sentido amplo, é todo e qualquer ato propedêutico feito ali por médico com a finalidade de colaborar com autoridades administrativas, policiais e judiciárias na formação de um juízo que estão obrigadas. Então, é a capacidade teórica e prática para empregar com talento em determinado campo de conhecimento, alcançando sempre os mesmos resultados. Existem metodologias de análise, a gente vai tentar passar para vocês aí nesse semestre, como que é feita essa análise, como que é detalhado essas situações, esses estudos de nexo de causalidade, né? Vamos falar, por exemplo, da perícia aí previdenciária, como é que a gente faz uma análise aí de uma situação que é incapacitante, as repercussões que as doenças podem dar para fins de isenção de impostos, né, que são direitos aí das pessoas e que por vezes vocês vão ser interpelados, independente se forem trabalhar com perícia médica ou não, como médicos assistencialistas, vocês podem ser interpelados pelos pacientes para quê? Para emitir um relatório para instruir, por exemplo, um pedido de isenção de imposto de renda. Né? As neoplasias, por exemplo, os cânceres, eles isentam o imposto de renda e também isentam outras tributações, aí dão alguns benefícios para essas pessoas, tá bom? O França coloca aqui, olha, que a perícia médica, né, a boa qualidade da perícia médica exige disciplina. Né? A utilização dessas técnicas médico-legais reconhecidas, elas devem ser feitas aí com segurança para fazer um bom trabalho. Né? E cada caso deve ser avaliado de forma pontuada. Então aqui não existe essa coisa muito assim de qual é o modelo padrão para poder fazer essa perícia. Não, cada caso deve ser analisado em sua individualidade. Utilização aí de um protocolo no sentido de seguir um método, de seguir um caminho para que sempre a gente tenha o mesmo resultado. Se eu fizer a avaliação ou se um outro médico ou médica fizer a avaliação, né, seguindo uma mesma metodologia, os resultados ali têm que ser os mesmos. Não pode ter ali um achado A e de repente você tem um resultado B, C, D e E. Aqui é uma definição que vem do manual do médico perito da Previdência Social. Né? A gente vai estudar a Previdência Social, inclusive isso aqui é pauta de matéria de residência médica, tá certo, pessoal? Vou falar os tópicos principais que caem na prova de residência para vocês. Criados esses benefícios por incapacidade, os institutos começaram a encaminhar seus médicos, os candidatos aos mesmos, aos benefícios, né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez assim de por alto, chamado auxílio-doença, né? Aposentadoria por invalidez, são benefícios previdenciários, são benefícios de um seguro social que existe no Brasil. Na verdade, o INSS nada mais é do que um seguro social, um seguro público para incapacitação e outros benefícios que todos que ali contribuem têm direito, tá bom? A pedir, né? E que médicos eram esses que iriam fazer essas análises? Aqueles profissionais com habilitação assistencial rotineira em nossas faculdades. Esse manual foi escrito em 93. Então, em 1993, eles já sabiam que existia um problema na formação, na graduação do médico, que poderia levar à dificuldade de uma melhor análise do estado de saúde, se era incapacitante ou não para determinada situação. Então, cedo foi notado para avaliar se alguém tinha direito ou não ao benefício pretendido, como eu falei agora há pouco, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o médico precisava saber, além do estado de saúde examinava, o que a lei dispunha, o que o INSS regulava, o que o indivíduo fazia em seu trabalho, quais as exigências profissionais envolvidas, sem o que era impossível opinar sobre os efeitos da doença no desempenho da atividade, que é essencialmente a chamada capacidade ou incapacidade para o trabalho. Né? O médico comum não estava preparado para essa tarefa, cuja importância demandava padrões específicos de conduta e desempenho. A primeira vez que eu tive contato com isso foi o momento que eu comecei a clarear a ideia que a gente precisava fazer na graduação alguma coisa que desse um norte, que desse um caminho de instrução para vocês saberem do que isso aqui se trata, para quando vocês estiverem em contato com isso, saber como conduzir. Tá bom? Isso aqui é uma fala de um juiz federal, quando eu fiz um curso na escola de magistratura para eles, há alguns anos, mas ele disse lá que a medicina pericial é a vocação dentro de uma outra vocação, um talento especial que requer conhecimentos outros com conteúdo, interpretações das leis, com o fim de auxiliar a formação de juízos cíveis, trabalhistas, criminais, previdenciários e administrativos, relacionados ao que? À ciência médica, tá bom? Então é a passagem de alguns tipos de perícia que a gente vai ver esse semestre,
perícia médica de tráfego no Detran, né? Perícia médica no INSS, na Justiça Federal, ali na Estadual, né? Na Justiça do Trabalho, perícia médica envolvendo aí questões de plano de saúde e tratamentos. Esses dias, na verdade, anteontem, eu escrevi uma perícia médica envolvendo a requisição de um medicamento de alto custo, custa R$ 4.000 cada dose desse medicamento, a pessoa tem que tomar 20 doses por mês, né? Então é um tipo de ação judicial que pode acontecer ou para o plano de saúde ou para o SUS, né? Para a União pagar esse tipo de tratamento, tá bom? Outra coisa que a gente vai também aprender a analisar é o estudo do processo do adoecimento, o horizonte clínico disso daí, né? Como é que essas doenças, às vezes, que são incapacitantes terminam. Elas podem terminar com recuperação, com sequela, com a invalidez, com sequela parcial, vamos entender isso. O nexo de causalidade com causalidade, análise de função, por exemplo, de um órgão afetado, como é que isso aí repercute ao chamado dano existencial. Temos alguns exemplos, né? Por exemplo, temos exemplo aí de acidentes com amputações, né? O indivíduo que tem a perna amputada, ele não só tem a perna amputada, né? Lá na medicina legal, vocês viram que a amputação de uma perna é considerada uma lesão gravíssima, lá para o Código Penal. Mas aqui, para a parte civil, né, para a parte indenizatória, além daquele dano, a valoração daquele dano corporal para fins pecuniários, vai existir também uma mudança na qualidade de vida dessa pessoa. A pessoa gostava de correr antes, ela vai ter ali limitações para fazer aquilo que ela gostava. Ela pode estar ali impedida, né, e essa perda de uma chance futura, aquele desejo, essa mudança aí da vida, esse dano existencial que vai acontecer, vai ser pauta para a gente discutir em breve. Valorização do dano corporal e dano estético, vou falar para vocês das tabelas de valorização de dano, como é que isso aqui funciona, análise de potencial laborativo, e aí sempre a gente vai estar explicando para vocês que quando a gente faz a fundamentação de um laudo oficial ou de um parecer técnico, isso aí vai acontecer sempre dentro da medicina baseada em evidências, né? Tipos de perícia você deve se recordar, mas tem a perícia direta, quando eu examino a pessoa, mas também a indireta, quando não é possível examinar a pessoa, porque ela já faleceu ou porque é impossível você fazer essa avaliação, e aí a gente vai se ater a registros médicos. Trouxe para vocês aqui um caso de uma perícia médica indireta, né, que é um caso ali que em outubro de 2011, aos 35 anos, né, a pessoa lá que morreu, chamada de Decujos, né, teve uma neoplasia maligna de coração, mediastino e pleura. Depois apresentou uma progressão dessa doença para o sistema nervoso central e, vejam, o que essa ação judicial estava dizendo? Estava dizendo que essa neoplasia havia sido causada pela presença de arsênio no local de trabalho. Então, o que se tentou estabelecer aí? Um nexo de causalidade porque ocorreu um dano, né? Um dano que no caso aqui foi a morte, então é um dano grave. Agora, será que isso aqui existe algum ponto de culpabilidade? Ou seja, será que faz sentido isso daqui? Aqui está sendo uma hipótese, né? O arsênio causando aquele tipo de câncer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma revisão da literatura para saber se dentro da previsão de contato com arsênio tem desdobramento dessa forma, a neoplasia dessa forma, né? E tem que se saber também, analisando documentação desse caso, qual foi o efetivo diagnóstico, que aqui está dizendo aqui foi uma neoplasia maligna, não fala qual. No dia 10/10 veio a óbito, né, declarada como morte neoplasia pulmonar com metástase cerebral. Né? Aí está dizendo que tinha contato com agentes físicos, químicos, biológicos, principalmente o arsênio. Então veja que aqui a imputação não foi só em cima do arsênio, foram aí de outros agentes também. Essa doença evoluiu, é claro que é uma situação muito triste, falei com vocês no início dessa aula, né, toda vez que existem prejuízos, e às vezes quando pessoas novas acabam falecendo, né, existe aí um sentimento que pode ser traduzido em responsabilização de alguém, ainda que não se exista um efetivo responsável por isso, pode ter esse desejo, e é por isso que a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Pelos laudos relatórios anexados, vai se comprovar lá que o trabalhador tinha uma relação direta com atividades dessa forma lá que poderiam expor legada a relacionamento de nexo de causalidade aí. Então aqui o atestado de óbito, qual foi a causa do óbito? Desconhecida, está escrito lá. Mas depois vem metástase cerebral e neoplasia pulmonar. Se vocês tiveram aula de atestado de óbito, vou colocar para vocês comentarem esse atestado de óbito aí no exercício que eu vou colocar para vocês. O que vocês vão me dizer? Se realmente é desconhecida ou se não é desconhecida. Este caso aqui que eu estou colocando com a documentação que eu acabei de mostrar para vocês.
Vejam que existia um anátomo patológico, né? Esse anátomo patológico estava dizendo que era uma massa pleuropulmonar à esquerda, neoplasia mesenquimal maligna, epitelioide e rabidoide de alto grau. E aqui, olha, toda a descrição, né, do que foi achado no estudo aí anátomo-patológico, fechando o diagnóstico com sarcoma epitelioide do tipo proximal. Doença rara, doença bem rara, tá? Esse tipo de sarcoma aí. Se a gente for na literatura, sarcoma são tecidos, são neoplasias de tecidos moles, né, que são incomuns. Né, cometem ali 11.410 indivíduos nos Estados Unidos a cada ano, e corresponde a 4.390 mortes, de acordo com essa revisão aqui que eu fiz a respeito. Principalmente em consequência de recidiva loco-regional ou metástases distantes. Então, ou seja, o que mata é isso aqui, né, recidiva ou metástase. Grande maioria desses sarcomas são tumores esporádicos em pacientes sem qualquer fator de risco genético ou ambiental identificado. Então aqui, pessoal, a gente está usando o quê? A gente está usando a ciência, a gente está usando a fundamentação para afastar essa tese aqui, ó, dizendo que é relacionamento com o arsênio. Esses são os tipos de raciocínio que a gente faz na perícia médica, pessoal. Então vejam bem, entretanto, certas síndromes genéticas podem estar associadas. Vejam que apesar de não existir relacionamento ambiental, algumas questões genéticas podem ter relação com essa doença. Por exemplo, doença de von Recklinghausen, que é essa daqui, que é chamada neurofibromatose do tipo 1. Vou ver se eu localizo a matéria. Certa vez eu vi uns lugares que eu fiz perícia em Minas Gerais, era uma mina, né? E aí tinha lá uma pessoa que trabalhava lá que tinha doença de von Recklinghausen e tinha neurofibromas no corpo. Não sei se vocês já viram essa doença. E ele falava que aqueles neurofibromas eram causados pelo arsênio, o que não tem relação nenhuma porque é uma doença de expressão genética, tá certo, pessoal? Vou ver se eu acho essa matéria porque ficou famoso esse caso, divulgaram aí, dizendo que aquilo ali era causado por aspiração de arsênio, tá bom? Retinoblastoma hereditário e síndrome de Li-Fraumeni. Não conheço essa síndrome aqui, não. Depois vocês podem dar uma pesquisadinha para ver a respeito dela, tá bom? Pois bem, sarcoma epitelioide, né? Descrito por Enger em 1970, é uma neoplasia de partes moles, principalmente as extremidades distais. Vejam que esse sarcoma ele é mais comum distal. Essa variante proximal foi descrita aqui por esse autor em 77, que é um tipo ainda mais agressivo. Onde que acontece? Variação axial, pelvis, órgãos genitais, células epitelioides grandes com marcada atipia citológica, frequentemente inclusões hialinas, uma aparência rabidoide, exatamente como mostrava lá o que? O anátomo patológico que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Pois bem, tem metástases cerebrais, né? Isso aqui provavelmente é mecanismo de morte, fisiopatológico de morte, e que foi o que aconteceu no caso. O prognóstico é muito reservado para produzir essas metástases rapidamente, mesmo com cirurgia radical e radioterapia. Veja, uma situação muito delicada, né? Complexa, e uma evolução aí que é um desfecho desfavorável e que desagradou-lhe aquela família e que levou aí a um debate judicial. Entrou com uma ação contra a empresa, mas vejam, isso aqui poderia ser uma ação, por exemplo, contra um médico que acompanhou, alguém que assistiu, deu uma informação ali que desagradou. Isso acontece nas relações humanas e a gente, novamente, eu falo para vocês, temos que estar preparados para lidar de uma forma, pelo menos serena, quando isso eventualmente acontecer com cada um de nós. Né? Boas práticas. Eu falei cada um de nós é porque isso é estatístico, é esperado que eventualmente aconteça, mas certos de um comportamento, né, correto, atendendo aqueles deveres deontológicos, fazendo o que é correto, fazendo o bem, e tendo isso tudo aí devidamente registrado, vocês estão vendo que existe como você fazer uma devida fundamentação para uma eventual defesa, tá bom, pessoal? E as boas práticas aqui, né, também implicam em a gente conhecer o que é doença, o que é incapacidade, o que é deficiência, aquelas doenças que geram isenção de imposto de renda, IPI, o passe livre, questões de seguro, incapacidades para as atividades de vida diária, porque isso pode ser necessário para detalhamento em relatórios que vocês vão fazer na prática aí de vocês. A deontologia, perícia médica, boas práticas, trouxe aqui alguns pontos para vocês, mas é importante a gente fazer sempre, pessoal, uma autocrítica, né? Quando a gente fala aí desses valores, esses comportamentos, é importante sentar no nosso banquinho, fazer uma reflexão, ver quais são as qualidades, os defeitos que a gente tem, tentar melhorar aí
os nossos defeitos, né? É muito importante isso, a gente tentar aprender a ter humildade de errei, né? E tentar caminhar aí de uma melhor forma possível, tá bom? Vou deixar vocês aqui nessa aula com a mensagem de Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula com perícia médica de tráfego.